Como calcular a sua rentabilidade média anual? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Lucas Canavarro, criador do canal Investindo com o Lucas. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa aquele like. E hoje, direto ao ponto aqui. Quem nunca se perguntou como calcula a sua rentabilidade anual? Afinal, a gente pagou um preço na ação, ela tá com outro preço hoje, a gente investe faz 5, 10 anos e a gente quer calcular quanto que esse investimento gerou de retorno total pra gente. Ou então eu quero saber quanto eu teria se eu tivesse investido naquela ação, naquele estudo, se eu tô estudando alguma empresa e tudo mais. E é justamente pra isso que eu criei essa planilha aqui pra vocês, que vocês podem baixar gratuitamente aqui no link da descrição. Pra fazer o download, vocês têm que estar conectado a uma conta do Google e clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia pro seu Google Drive, tá? Eu recomendo que você não use pelo Excel, porque pode dar alguma incompatibilidade. Mas vamos lá. E Lucas, qual que é a utilidade disso? E eu estou aqui na plataforma do Trademap, tá? E vamos supor que você queira saber toda a rentabilidade anual média de Itaúsa desde que ela foi listada em bolsa. No caso aqui, vamos puxar o Trademap até o final aqui, ó. A gente tem os preços de Itaúsa desde o dia 29 de maio de 1998, tava custando 12 centavos, tá? Não é que a ação realmente custava 12 centavos. Se você for olhar esse vídeo aqui no card, eu explico que na verdade ela não custava 12 centavos, só que proporcionalmente a tudo que ela pagou de dividendos, o seu preço médio tendeu a 12 centavos. Na prática, nessa época, ela custava algo em torno de R$1. Esse gráfico já é incluso, sim, os dividendos. Então assiste esse videozinho que eu deixei no card se você quiser entender melhor como funciona a cotação ajustada e cotação não ajustada. Não é o tópico desse vídeo, mas vamos supor que eu queira saber toda a rentabilidade que Itaúsa pagou em média nesses últimos 22 anos. O que você tem que fazer? Aqui nessa planilha, antes da gente entender esse conceito diretamente, a gente tem que entender que quando a gente multiplica um número por 2, a gente fez 100%. Quando a gente multiplica por 3, a gente fez 200%. Se a gente multiplicar por 10, ou seja, se R$1 virar 10, você fez uma rentabilidade de 900%. A mesma coisa aqui fazendo o contrário. Se você fez uma rentabilidade de 150%, você multiplicou o patrimônio em 2,5 vezes. Você fez 1000%, você multiplicou o patrimônio em 11 vezes, tá? E aqui a gente tem um conceito muito simples para entender. O conceito de juros simples e o conceito de juros compostos. Esse gráfico aqui de Itaúsa, que a gente olhou no Trademap aqui agora, ele é gráfico de juros compostos, ou seja, considerando que você reinvestiu todos os seus dividendos. Por que juros compostos? Porque se a ação gerou um dividendo para você, esse dividendo você pega e reinveste, você concorda que na próxima distribuição de dividendos você vai receber mais do que você receberia se você não tivesse reinvestido? Então esse é o efeito dos juros compostos, tá? E vamos entender ele mais ou menos aqui, ó. A diferença entre 10% a juros simples e 10% a juros compostos, tá? Então aqui tá o nosso exemplo, ó, juros simples e juros compostos, considerando que você tivesse investido R$1.000 nos dois, tá? Em juros simples e juros compostos, tá? Só tô explicando simples pra gente entender que não é com o simples que os investimentos funcionam, é com o composto se você reinvestir tudo, tá? Com o juros simples a uma taxa de 10% ao ano, você vê que todos os anos eles rendem R$100, ó, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Por quê? Porque eu não tô reinvestindo os meus dividendos, né? Então, se eu pegasse esses 1.100, se eu pego no regime de juros compostos meus R$1.000 incididos 10%, vai virar 1.100. Agora, eu vou ter 1.100 que eu já reinvesti e os juros de 10% vai reincidir sobre os 1.100. Então, na prática, eu não vou ter 1.200 como no juros simples, eu vou ter 1.210, depois 1.330, 1.400 contra 1.464. E aqui começa a dar uma diferença, ó. Lá no final, depois de 12 anos, você não tá mais rendendo só R$100 por mês, você tá rendendo R$285 por mês. Isso por conta dos juros compostos. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Aqui tem um gráfico também que eu trouxe para vocês, ó, a curva de juros simples, ó, uma reta, basicamente, ela não é exponencial, e a curva de juros compostos, onde o que rendeu ontem ajuda a render hoje. Então a gente vai vendo que no começo, ó, as duas são praticamente uma reta, porém chega um ponto que você começou a acumular mais patrimônio e os juros incidindo sobre esse patrimônio começa a fazer o gráfico virar justamente uma exponencial, que é essa curva crescente aqui, que cada vez vai subindo mais íngreme, íngreme, íngreme. Por quê? Você já tem tanto dinheiro, esse juros está incidindo sobre tanto dinheiro, tanto dividendo, que você está reinvestindo e vira uma bola de neve absurda. Então, justamente aqui no exemplo, ó, a gente tem os dois gráficos. Ó. Eu peguei a cotação ajustada de Itaúsa e a cotação não ajustada de Itaúsa. A cotação não ajustada é desconsiderando os dividendos. E eu peguei aqui do dia 16 de março de 98 até hoje, onde está a cotação atual aqui de Itaúsa. A gente vê que o gráfico ajustado custava 17 centavos uma ação, já considerando todos os dividendos que foram pagos, você reinvestindo e tudo mais. E aqui o gráfico não ajustado, que é considerando simplesmente só o preço da ação, sem considerar os dividendos. Então a gente vê que, como que a gente faz esse cálculo aqui, ó? Para calcular o rendimento anual médio, a gente precisa de uma data inicial, de uma data final, um valor inicial e um valor final.
tá? Com isso, a gente consegue calcular a rentabilidade total desse período. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa saber a rentabilidade total, né, que é o valor final pelo valor inicial. Você faz simplesmente uma divisão aqui e subtrai 1, porque é da fórmula. E aqui, justamente, a gente vê a fórmula. É o amarelinho dividido pelo roxo, subtrai 1. Por quê? Porque é da fórmula, tá? É a fórmula de exponencial, é dessa forma que ela funciona. E aqui a gente tem também o da cotação não ajustado. A mesma coisa, final dividido pelo inicial, subtraído 1. E a gente vê aqui que a rentabilidade anualizada é a rentabilidade total, ó, que é justamente o amarelo aqui, tá? Somado 1. Tudo isso elevado, tá? Por quê? Porque é um gráfico exponencial de juros compostos elevado a 1 dividido pelo tempo, tá? Aqui ele já calcula o tempo também, ó, 22 anos, tá? Se a gente tem 22 anos, a gente quer saber em um ano, a gente vai elevar isso aqui a 1 dividido pelo tempo total e no final de tudo isso a gente subtrai 1, porque é da fórmula, tá? Vai dar uma rentabilidade anual média 19,71%, tá? Uma mensal média de 1,51. Mesmo cálculo, ó. Tudo aqui elevado a 1 sobre 12, porque o ano tem 12 meses e já sai a mensal. Fechou? E a gente vê que o não ajustado, ó, se a gente for desconsiderar os dividendos, olha como a rentabilidade fica muito menor. Então, quando você usa os dividendos ao seu favor, você conseguiu praticamente dobrar a rentabilidade de Itaúsa, tá? Não que seja uma recomendação de compra ou nada, só pra gente entender que os dividendos são muito importantes na hora que a gente vai fazer justamente esses cálculos de rentabilidade. Por que que é importante você saber essa rentabilidade? Porque a gente pode fazer projeções, tanto projeções futuras, considerando que ela vai continuar mantendo a mesma média de crescimento anual, como a gente pode fazer também alguns testes se a gente tivesse investido esse dinheiro há 15, 20 anos atrás. Onde que a gente pode fazer isso? Você pode entrar no site aqui, ó, do Calculadora Forex, tá? Social. Tá? Não tem nada a ver com Forex isso aqui, mas é uma calculadora que a gente consegue fazer projeções de aportes aqui, ó. É justamente essa calculadora aqui, ó. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Como a gente já tem a rentabilidade mensal que a planilha deu pra gente, é o que a gente vai jogar aqui, ó. Então vamos supor que você tivesse, sei lá, 10 mil reais lá no começo, 20 anos atrás, ó. 20 anos dá 240 meses, né? Então, começando com 10 mil reais lá no começo, investindo, sei lá, 500 reais por mês, a rentabilidade aqui, ó. Primeiro vamos fazer sem considerar os dividendos, ó, só pra gente ver o que acontece. Então, ó, sem os dividendos, teria sido uma média de 0,85%, que é o que a gente vai jogar aqui, ó. Então, ó, considerando aqui que você teve uma rentabilidade média de 0,85 ao longo de 240 meses, que são 20 anos, investindo 500 reais por mês, com 10 mil reais iniciais, você teria hoje algo em torno de 465 mil reais, ó, aqui justamente, ó, aqui a gente consegue ver, ó, olha como a curva vai em exponencial, ó, ela vai crescendo, né? Isso sem considerar os dividendos, tá? A gente pegou aqui a cotação não ajustada, tá? Considerando sem os dividendos. Vamos pegar agora os dividendos para vocês verem como é importante você reinvestir os dividendos e como isso potencializa lá no final. Mesmo cálculo, porém agora considerando a rentabilidade de 1,51% ao mês. Vamos lá, 1,51% ao mês, tá? Que dá mais ou menos os 19,7% ao ano. Você teria 1.500.000 na sua conta, 1.500.000 na sua conta, te rendendo ao mês 23 mil reais praticamente. Então esse é o poder de você reinvestir os dividendos, olha a diferença absurda. Então essa que é a maior utilidade aqui de você calcular a rentabilidade anualizada, porque você consegue tanto fazer projeções futuras, quanto pegar os históricos das empresas e ver como que foi a performance dela. Claro, esse gráfico aqui, se a gente for pegar a Itaúsa, ele não é um crescimento certinho linear, tá? É uma média anual, quer dizer que vai ter anos que vai crescer 50%, vai ter ano que vai cair 30%, vai ter ano que vai cair 50% e do nada cresce 200%, tá? Então isso aqui é uma média, não quer dizer que todo ano ela vai crescer 19%, não quer dizer que todo ano ela cresceu 19%. Então, se a gente for pegar aqui, ó, no último ano, ó, o gráfico de um ano, Itaúsa caiu, ó, Itaúsa caiu 20%. Só que é uma média, tá? Uma média considerando todos os anos, considerando que ela cresceu um pouquinho todo ano. Já levando em considerações as quedas, tá? Um gráfico de longo prazo. Então, ó, se a gente pega Itaúsa aqui, ó, nos últimos 12 meses, ela caiu, ó, caiu 20%. Só que se a gente pega um gráfico grande aqui, ó, já de 5 anos, já, mesmo com toda essa queda, ela ainda cresceu 26%. Então, na verdade, essa rentabilidade que a gente calculou é uma média, tá? Não quer dizer que todo ano vai ser 19% ou 10% com só a cotação. Quer dizer que, em média, ela cresce 19% ao ano ao longo dos últimos 22 anos. E vindo aqui um pouquinho pro lado também, a gente pode calcular com investimentos fora ações. A gente pode ser um fundo, pode ser uma renda fixa. Você pega a data inicial, a data final, ele já calcula o tempo. A rentabilidade você vai pegar na mão, vai depender aí do que você está calculando, se é um fundo, se é uma renda fixa, você vai preencher na mão. E aqui ele já
vai dar a rentabilidade anual. Vamos pegar aqui, ó, só pra gente ter uma ideia, um investimento de alguns anos atrás. Eu vou puxar aqui, vou pegar aqui de 5 anos, ó, então vou puxar a data de hoje aqui. Vamos pegar um investimento de 25/5/2015, investimento aqui de 5 anos, ele já calcula o tempo pra gente, e esse investimento dobrou, tá? Ele rendeu 100%, ó. Rendeu 100%. Uma pessoa desavisada, o que ela faria? Pegaria o 100%, dividiria por 5 anos, daria 20% ao ano, certo? Não é assim que funciona, tá? Por quê? Porque é regime de juros compostos, você não pode simplesmente dividir a rentabilidade. Você tem que fazer uma exponencial, uma regressão exponencial, que é justamente o que ela faz aqui, ó. 100% em 5 anos, na verdade, dá 14,85% ao ano. Na prática, quer comprovar isso aqui, ó? É só você fazer 1,1485 vezes 1,1485 vezes 1,1485 vezes 1,1485 vezes 1,1485. Vai dar 2, tá? Que é justamente o dobro do patrimônio, que é 100%. Aqui não deu 2 certinho por conta das casas decimais aqui. Mas então, em 5 anos, a juros compostos, você dobra o dinheiro a 14,85% ao ano. E aqui você consegue calcular todas essas rentabilidades, tá? Então, essa planilhinha aqui eu vou deixar aqui embaixo para vocês conseguirem baixar tranquilamente, gratuita. Fechou? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. E é isso, o Lucas aqui. Aquele abraço, valeu, falei até e bora ficar milionário.